A nossa aula de hoje, ela vai tratar sobre a introdução ao conceito de funções, certo? Nós estamos com a matéria um pouco atrasada, então a gente vai começar aqui com funções e se houver necessidade a gente vai explicando, né, o que ficou para trás dentro das nossas colocações sobre funções. Então vamos lá. Nesse primeiro momento, nós temos aqui uma noção intuitiva do que é função. Então, todo estudo científico de qualquer fenômeno, a gente procura identificar grandezas mensuráveis, ou seja, podem ser contadas, medidas, né, ligadas a esse fenômeno. E aí a gente consegue estabelecer as relações existentes entre essas grandezas, se houver aí uma relação, tá? Então, dentro desse conceito, nós temos um exemplo, tá? No livro, lá no capítulo 3 de vocês, nós temos aqui o exemplo 1, que é o exemplo de tempo e espaço. Uma pista de ciclismo tem marcações a cada 600 metros. Um ciclista treina para uma prova de resistência, desenvolvendo a velocidade constante. Enquanto isso, o técnico anota de minuto em minuto a distância percorrida pelo ciclista. Então, vamos a o resultado, né, nessa tabelinha, seja num primeiro instante ele está parado, né? Então, ela começou lá no marco zero, passou 1 minuto, ele andou 600 metros, 2 minutos ele andou 1.200 metros, terceiro minuto ele já estava em 1.800 metros e no quarto minuto 2.400 metros. O que nós conseguimos perceber em relação a esse ciclista, né? Que a cada instante X que nós temos aí, tá? Cada instante X, ó, aqui, tá? Ele tá num lugar diferente, ou seja, no instante 1, ele tá lá, tá? No instante igual a 1, ele tá lá no 600 metros. No instante 2, ele tá lá no 1.200 metros. No instante 3, no 1.800 metros. No instante 4, 2.400 metros. Então, a gente diz que essa distância é função do instante. E aí nós temos uma fórmula, né, ou lei, para relacionar esses valores, ou seja, y com x. Que fórmula é essa? Ele está me dizendo que y, tá, que é a distância, ela é igual a 600 vezes x, que é o tempo em minutos, tá? Então, vamos tentar entender esse outro exemplo aqui, tá? Em uma barraca de praia em Fortaleza, vende-se água de coco ao preço de R$ 3,50 o copo. Para facilitar o trabalho, o proprietário da barraca então montou uma tabela. E nesse exemplo, duas grandezas estão relacionadas, que é o número de copos, né, e o respectivo preço. Então, nós percebemos que para cada quantidade diferente, tá? Cada quantidade diferente, nós temos um valor, um preço diferente a ser pago. O que acaba acontecendo aqui? Dizemos, né, nesse caso, que o preço, ele é função do número de copos, né? Então, eu vou pagar um preço e esse preço sempre vai depender da quantidade de copos que eu comprar, tá? Então, essa relação de interdependência entre preço em reais e o número de copos X, ela é dada pela fórmula y, que é igual a 3,5 vezes x. Então, se eu pegar um copo e substituir aqui no lugar do x, vai dar os 3,50. Se eu pegar 2 copos, tá? E eu substituir aqui por 2, vai dar R$7. E sempre que eu substituir qualquer desses valores, eu só pegar aqui, ó, 10 e substituir aqui no lugar do x, o que vai acontecer? Eu vou ter que 3,5 vezes 10 vai dar 35. Vamos entender melhor, né, como que a gente pode chegar a essa fórmula.
Aproveitando aí que vocês estão estudando regra de 3, proporção, razão, nós vamos utilizar o conceito de regra de 3. Então, vamos analisar o primeiro exemplo. Lá, né, para cada instante, ele estava numa posição diferente. Então, temos que, com o passar do tempo, a distância, o tempo vai aumentando e a distância também vai aumentando. Então, a gente pode dizer que as grandezas aqui, elas são diretamente proporcionais. Enquanto uma aumenta, a outra também aumenta. E nesse caso, a gente pode utilizar a regra de 3 simples para poder chegar na fórmula que nós apresentamos lá no início. Como que nós vamos fazer isso? Seguinte, então a gente pode utilizar qualquer par de dados aqui, não nulos, tá? Então, esse zero aqui, ó, instante zero, a distância zero, a gente não vai utilizar. E eu tenho que, para uma instante x, eu vou estar a uma distância y lá da minha origem, que é o zero. O que nós temos? Uma distância de 2 minutos e eu estou a uma distância de 1.200 metros. Então, quer dizer que uma distância, no instante x, eu vou estar a uma distância y. O que nós temos aqui? Se meu instante aumenta, então a minha distância também aumenta. Então, as setas, as duas estão voltadas as duas para baixo, tá? Elas têm o mesmo sentido. Então, nesse caso, a gente diz que as grandezas são diretamente proporcionais. E aí, a gente pode usar uma regra de 3 simples, ó. 2 está para x, assim como 1.200 está para y. E a gente vai multiplicar aqui em cruz, ó, 2 vezes y, 2y. 1.200 vezes x, 1.200x. Esse 2 que está multiplicando vai passar aqui, ó, dividindo. E aí, eu tenho que o y vai ser igual a 1.200x dividido por 2. 1.200 dividido por 2, nós temos aqui, ó, 600. Então, a distância, que eu chamei de y, ela vai ser igual a 600 vezes o tempo que eu chamei de x, um instante. Então, se eu pegar aqui, ó, 3, tá? E substituir aqui no lugar do x, o que que vai acontecer? Nós vamos ter que 600 vezes 3 vai dar aqui, ó, os 1.800 da tabela, certo? Então, vamos para outro exemplo, que é do número de copos, né? Então, aqui na nossa tabelinha, para cada número de copos eu estou chamando de x e o preço eu estou chamando de y, né? Então, se eu tenho 4 copos, aqui, ó, eu vou pegar pares não nulos. Esses 4 copos correspondem a R$14. Então, x copos vai corresponder a y. Como o meu número de copos vai aumentando e o meu preço também vai aumentando, nós temos as duas setas indicadas para o mesmo sentido. Então, a gente diz que essas grandezas são diretamente proporcionais. E aí, a gente pode usar a regra de 3, ó. O 4 está para x, tá? Aqui, ó, 4 está para x. Então, a gente vai colocar em forma de razão. Como essas proporções são iguais, tá? Elas sempre aumentam da mesma forma. Então, é igual a 14 está para y. Então, a gente vai multiplicar aqui, ó, cruzado. 4 vezes y, 4y, e 14 vezes x, 14x. O 4 que está multiplicando vai passar para cá, dividindo. Então, nós vamos ter 14x dividido por 4. O que acontece? 14 por 4 vai dar 3,5 vezes x. Então, se eu pegar lá os 10 copos, né? E substituir aqui, ó, no lugar do x, o que nós teremos? 3,50 vezes 10. O nosso resultado vai ser aqui, ó, os R$35, que é a letra aqui, ó, que eu usei para representar esse preço, ou seja, eu usei a letra Y.
Deu para entender aí? Na regra de 3, então vamos lá. Outro exemplo. Passageiros e preço da passagem. Para fretar um ônibus de excursão com 40 lugares, paga-se ao todo R$ 1.800. Essa despesa deverá ser igualmente repartida entre os participantes. Para calcular a quantia que cada um deverá desembolsar Y, basta dividir o preço total, 1.800, pelo número de passageiros. Ou seja, se for uma pessoa só, ele vai pagar sozinho. Se for 2, vou dividir o valor por 2. Se for 10, vou dividir o valor por 10. Né? Então, o que acontece? A gente acaba, né, tendo uma fórmula ou uma lei que me dá o valor que cada um vai desembolsar, que eu chamei de Y, né? Cada um vai pagar, que vai ser o valor do ônibus 1.800 dividido pela quantidade de pessoas que vai viajar. Mas como que a gente faz isso utilizando a nossa regra de 3? Né? A gente pode chegar na fórmula da mesma forma. Então, vamos prestar atenção aqui nesses valores. Né? Seja X aqui é a quantidade de pessoas e Y é o valor que vai pagar cada uma dessas, né? Que vai pagar cada um. Ou seja, se for 4 pessoas, vão pagar 450. Se for 12 pessoas, vai pagar 150. 15 pessoas, vai pagar 120. Ou seja, está aumentando o número de pessoas, mas o valor a ser pago está diminuindo. Então, relacionando aí, né? 4 passageiros, vão pagar 450 cada um. E se eu tivesse X passageiros, cada um vai pagar Y. Mas o que acontece aqui? O número de passageiros está aumentando, mas o preço está diminuindo. Então, o que acontece com as nossas setas? Elas têm sentidos opostos. Então, nós dizemos que as grandezas são inversamente proporcionais. E aí, para resolver, a gente tem que inverter uma das grandezas. Então, eu vou manter a primeira da forma como ela está, ó, 4 sobre x, tá aqui, que é igual, e aqui eu vou inverter, ó, em vez de 450 sobre y, eu vou ficar y sobre 450. E aqui a gente vai multiplicar em cruz, ó, x vezes y e 4 vezes 450. Então, como eu quero, e nesse caso o meu y está representando o valor que eu vou pagar, tá? O y está em função do x, a gente vai isolar o y, tá? Ele aqui, ó, vai multiplicar 4 vezes 450, tá aqui o resultado, 1.800. E o meu x, que tá multiplicando, tá? Ele vai passar o quê? Dividindo. Então, y vai ser igual a 1.800 sobre x. Então, se eu pegar aqui, ó, 20 pessoas e substituir aqui, ó, 1.800 dividido por 20, cada uma dessas pessoas vai pagar R$90. Ok? O último exemplo que nós temos aí no livro, ele está relacionando tempo e temperatura. Então, foi feita uma análise, né, por Instituto de Meteorologia, que queria estudar a variação de temperatura de uma certa cidade, e ele mediu essa temperatura em intervalos iguais, regulares, a cada 2 horas. E montou uma tabela relacionando as grandezas, hora e temperatura. Então, vamos supor que essa tabela, né, para determinado dia, seja essa que nós colocamos aqui, tá? O que acontece? A cada hora, nós temos que ele corresponde a uma única medida de temperatura. Então, nós dizemos por isso que a medida da temperatura é função da medida de tempo. Vamos dar uma olhadinha aqui, vamos voltar aqui, ó, para a gente ver que não está voltando, mas nós temos, né, que essas temperaturas são diferentes para cada intervalo, para cada hora do dia. Mas o que acontece? Nós não conseguimos formular uma expressão matemática que relacione essas grandezas, visto que a temperatura ela não está variando proporcionalmente em função. Tá? E aqui nós temos as nossas atividades propostas. Essas atividades propostas estão lá no livro, na página 41, e vocês vão fazer os exercícios de 1 ao 5.
Os exercícios, os textos são bem longos, então não há necessidade de vocês estarem copiando, mas procurem pelo menos colocar as tabelas que aparecem, né, as relações entre os números que aparecem nos enunciados, tá bom? Bons estudos para vocês e vamos, né, aí, não podemos parar, né? Nós temos aí que chegar ao final desse período e ter muito orgulho de tudo que nós desenvolvemos nesse tempo, né, difícil que nós estamos passando, tá bom? Então, um beijo para vocês e bons estudos.